Dispensas, contratações e novos processos. A base do Atlético passa por uma reformulação. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Tá no ar um vídeo bem importante sobre uma parte do clube essencial do Atlético, de qualquer clube de futebol, que é a categoria de base, ou as categorias de base. O Atlético tem passado por uma série de mudanças nessa categoria de formação e nesse vídeo a gente vai trazer informações bem importantes sobre isso, o que está acontecendo, por que está mudando, quem está chegando ao clube para as categorias de base, então muita informação legal, fica aí até o final porque vai valer a pena, beleza? Antes de tudo, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse vídeo, clica aí embaixo no joinha, é rapidinho e ajuda a gente demais, se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio do canal clicando aí embaixo em Seja Membro, caso você não encontre aí o botão, é só procurar o link na descrição que você acha rapidinho, clique no botão Hypar caso apareça para você, porque ajuda a gente demais, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade, preço baixo, para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Não esqueça também dos produtos Carrijo, parceiraço aqui do canal. Quando você for fazer as suas compras do mês, de preferência no Açaí, não esqueça de levar para casa produtos Carrijo. Arroz Carrijo, feijão Carrijo, a tradição mineira que conquista o Brasil, preço justo. Tem aí nas principais redes de supermercado Brasil afora. Vai na minha que depois você vai me agradecer, você e a sua família merecem. Bom, como a gente disse, né, o Atlético está passando por uma série de reformulações nas categorias de base e o ponto de partida disso é a troca de quem comanda o departamento. O Atlético tinha o Erasmo Damiani aí como chefe geral da base. O Damiani foi desligado do Atlético no dia 6 de fevereiro e pouco menos de um mês depois, no dia 2 de março, assumiu como gerente geral da base do Atlético Luiz Carlos Azevedo, um profissional com muita experiência aí na formação de atletas que veio do Flamengo. Ele chegou ao Atlético, portanto, aí no início do mês de março, então tem aí pouco mais de 2 meses de trabalho até aqui, caminhando para 3 meses de trabalho. E de lá para cá, muita coisa mudou no Atlético, muita coisa aconteceu e está acontecendo. A gente achou que estava na hora de fazer um vídeo aqui para trazer para vocês informações importantes sobre essa reformulação que está acontecendo. Estamos no meio desse processo, né, lá na cidade do Galo. Bom, sempre que um novo profissional assume um departamento num clube de futebol, é natural que esse novo profissional inicie aí uma série de mudanças e é o que está acontecendo desde a chegada do Luiz Carlos Azevedo, né? A cidade do Galo vai passar por mudanças, inclusive estruturais. As obras começam já nos próximos dias. O Atlético terá novas áreas ali e reformulação de algumas áreas do departamento de base. E também uma mudança de pessoal, né? A gente sabe, por exemplo, a gente apurou que na categoria sub-20, que é uma categoria que hoje o Atlético não tem grandes nomes, né? Tá começando a fazer uma reformulação justamente por isso. O Atlético entende, numa avaliação interna, que o atual time sub-20 não é forte o suficiente para representar bem o clube, principalmente, né, para colocar em breve jogadores no profissional. Então, o que aconteceu, né, nessas últimas semanas? É a liberação de 9 atletas na categoria sub-20 e de 7 na categoria sub-17. A categoria sub-17, ela é sim vista como uma categoria de muito potencial, né? Internamente, os atletas que são hoje dessa geração sub-17 são vistos como atletas de muito potencial. Então, houve aí essa liberação, né, de 16 jogadores, 9 do sub-20 e 7 do sub-17, e vários atletas que são ainda do sub-17, que têm idade para jogar no sub-17, foram promovidos já ao sub-20. Né? O atual time sub-20 do Atlético, ele não está bem na temporada, é o vice-lanterna, por exemplo, do Campeonato Brasileiro da categoria, né? Mas é um time muito jovem, porque muitos atletas que ainda têm idade de 17 estão no sub-20. É o caso do Vitão, é o caso do Índio, o caso do Pacini, lateral. São jogadores que poderiam estar jogando, né, na categoria juvenil e já estão entre os juniores. E além, né, de fazer essa promoção desses atletas que ainda têm categoria de sub-17, idade de sub-17, o Atlético também foi ao mercado e está contratando jogadores para reforçar o time sub-20. No final desse vídeo a gente vai inclusive passar alguns nomes aqui, algumas
informações importantes sobre alguns jogadores que chegaram nesses últimos dias e semanas ao Atlético, jogadores que muito em breve a gente pode ver no profissional, porque são atletas já da categoria sub-20, a última categoria de base, então jogadores pra gente ficar de olho. Essa política de contratações, né, de buscar jogadores em outros clubes para as categorias de base, é algo que acontece também em outras categorias, né? A gente falou aqui de reforço para o sub-20, vamos trazer os nomes no final desse vídeo, mas o Atlético buscou também reforços sub-17, sub-15, inclusive atletas bem mais jovens, em clubes importantes do Brasil, Grêmio, Criciúma, Palmeiras, Corinthians. Então, realmente, o Atlético está mais atuante nesse mercado de transferências de jogadores de base, e isso indica, né, que o Atlético, neste momento, entendeu ou está entendendo que precisa investir em contratações também para a base, né? Lá atrás, a gente lembra, né, havia por parte de algumas pessoas no clube uma ideia ou um planejamento de que o Atlético, com a estrutura que tem que formar o atleta desde muito jovem. Então, não faz sentido contratar jogadores de base de outros clubes porque a gente tem condição de formar o atleta desde bem novinho, etc. Aparentemente caiu a ficha de que existe um mercado, e um mercado muito forte, de transferências também na base. Então esses clubes que têm base muito forte hoje, Flamengo, Palmeiras, principalmente esses dois, mas outros também, eles não só formam atletas desde muito jovens, como também buscam atletas que estão se destacando em outras categorias de base. E o Atlético precisava, né, entender isso e começar a ser mais agressivo nessa captação, nesse mercado de transferências na base, né? O Erasmo Damiani, que foi o antecessor aí do Luiz Carlos Azevedo na base do Atlético, ele chegou a dar uma entrevista dizendo que ele tinha muita dificuldade de atuar nesse mercado de transferências, né, da base, porque o Atlético tinha um teto salarial ali que era difícil passar desse teto e que muitas vezes o Atlético perdia, né, grandes nomes, né, jogadores muito promissores para outros clubes, porque esses clubes são mais agressivos aí, pensando em dinheiro mesmo, na captação desses atletas. Pelo que a gente apurou, isso melhorou, ou está melhorando, né? A gente conversou com algumas pessoas que disseram que não, olha, agora a gente não tá perdendo jogador por causa de dinheiro. Claro que esse cara pode não dar certo, pode não vir, mas quando precisa investir, quando precisa colocar uma grana ali para trazer um jogador que o clube entende ser um talento, um jogador importante que pode render frutos muito em breve, o Atlético tá fazendo esse tipo de investimento. Isso é uma boa notícia, porque por mais que você tenha a melhor base do planeta, e cá entre nós o Atlético não tem, né, você não vai conseguir só formar jogadores desde o início da formação dele. Existe um mercado muito forte de transferências para atletas da base e o Atlético tem que entrar nessa briga de foice aí para conseguir competir com o Flamengo, com o Palmeiras e com todos os outros que estão de olho no mercado. O próprio Palmeiras mesmo, que hoje é referência aí na formação de atletas e recentemente formou vários craques vendidos por dezenas de milhões de euros para o futebol europeu, Estevão, Endrick e tantos outros. É um clube muito forte nessa captação, muito agressivo nessas negociações de atletas de base. Então o Atlético, pelo que a gente apurou, conversou e ouviu de pessoas ligadas a esse processo dentro do clube, está sim mais agressivo nessa busca por jovens jogadores que se destacam em outros clubes e é claro que esse resultado a gente, a princípio, né, tende a ver a médio prazo. Um exemplo bem claro dessa necessidade de investir na base, né, de colocar dinheiro, mesmo em jogadores que ainda não têm idade profissional, etc., é o episódio do Gabriel Veneno, né? A gente publicou recentemente aqui no canal, né, um vídeo sobre o Gabriel Veneno, mostrando que o Atlético desenhou para ele ali um projeto muito grande, muito ambicioso, que o Atlético vai de fato investir nesse garoto assim que ele fizer os 16 anos e puder assinar um contrato profissional. Então, em outro momento, talvez o Atlético tivesse uma postura um pouco mais cautelosa, de investir menos, não sei se esse menino vai virar. Hoje o Atlético já entende que quando o menino é muito promissor, muito talentoso, você precisa investir, já colocar uma grana nele desde cedo para não correr o risco de perder depois para um clube um pouco mais agressivo no mercado. Então o episódio do Veneno ilustra um pouco disso que a gente está falando. Sobre a transição, que é uma parte muito importante, né? Porque de nada adianta o jogador ter uma boa formação e não ter uma transição interessante ali da base para o profissional. O Atlético contratou recentemente, no dia 27 de março, o Luiz Fernando Jubel, que é um profissional que chegou do Cuiabá, para ser um cara, para olhar especificamente sobre essa transição, né? Para essa transição. Então, um cara que olha para o sub-20, para o sub-17, identifica ali quais atletas podem, né, ser úteis no profissional, nos treinos pelo menos, e aí faz esse trabalho junto à comissão técnica do profissional, chefiada pelo Cuca, né?
A gente lembra que a questão, a rotina de jogadores do Sub-20 completarem treinos do time profissional não é novidade, isso sempre aconteceu. Algumas novidades recentes é que o time Sub-20, por exemplo, pôde treinar na Arena MRV, jogar na Arena MRV, a questão da grama sintética que suporta uma carga maior de atividade ali favorece isso, então os jogadores já vão se ambientando ali com um ambiente que, né, vão depois atuar caso cheguem ao time profissional. E a questão dos treinos, né, com a equipe de cima está sendo potencializado. Como a gente disse, sempre aconteceu, mas está acontecendo de uma forma muito intensa. Essa semana mesmo teve um treino para os jogadores profissionais que não atuaram contra o Corinthians e que 10 jogadores da categoria inferior subiram para completar essa atividade. É um número muito grande e isso, claro, para o jogador de base é muito interessante. Ele está ali sendo observado pela comissão técnica do profissional, trocando ali experiência com jogadores já bem mais velhos que ele, então isso sempre aconteceu, mas está acontecendo de forma mais intensa, né, nesse atual processo de reformulação da base do Galo. A gente falou bastante sobre esse mercado de transferências que existe na base, essa busca por atletas que são destaque em outros clubes, né, de 17 anos, 18, 19, jogadores mais perto aí, né, da maturação, da categoria profissional, mas o Atlético também está reformulando a captação lá nos meninos mais novinhos, né? O Atlético recentemente lançou aí o produto, né, o programa Campo dos Sonhos, que nada mais é do que um programa que visa olhar com mais carinho para as comunidades de BH e região metropolitana. Então são 24 comunidades, né, aqui em BH que fizeram ali uma parceria com o Atlético, os representantes foram até a cidade do Galo, conheceram a estrutura do clube, e o Atlético vai monitorar de perto os atletas, as crianças, não dá para chamar de atleta ainda, menino de 7 anos de idade, mas as crianças dessas comunidades, porque de fato de lá pode sair algum grande jogador. Então o Atlético vai fazer peneiras nessas comunidades. A primeira aconteceu inclusive ontem, nessa terça-feira, no campo do Najá, que fica na região leste de Belo Horizonte. E o Atlético vai intensificar, vai investir bastante. Ouvimos isso de pessoas, né, ligadas aí a todo esse processo. Olha, o Atlético vai investir bastante nisso e identificar os garotos que são mais talentosos, levar para treinar no CT, dar uma estrutura, um auxílio ali, né, para a família, dar uma condição de alimentação, de estrutura no CT. Então, de fato, o Atlético está muito otimista que esse projeto, junto às comunidades de BH e olhando de forma mais atenta para esses locais que os clubes grandes não acessam geralmente, que isso pode gerar grandes frutos para o Atlético. Então, é uma reformulação não só nessa categoria mais alta, nesse mercado de transferências, assim, de jogadores mais velhos e, consequentemente, mais valorizados, mas também um olho mais aguçado ali, mais atento para essas comunidades e para a captação dos jogadores desde a primeira infância. A gente vai falar sobre os nomes que o Atlético trouxe aí recentemente para as categorias de base. E antes, uma pausa rapidinha para os recados dos parceiros de sempre aqui do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vá lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. Tem muita promoção legal, tem odão, tem chance extra, tem ganho antecipado, tem a Liga do Milhão. Você vai desafiando seus amigos, vai pontuando, você pode ganhar prêmios semanais, mensais, até um prêmio milionário no fim do ano. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e que é para você jogar aquela graninha que está sobrando e não vai fazer falta de forma alguma usar dinheiro de obrigação, beleza? Recado também da Confiax, que tem tudo que você precisa aí para viver em paz, seguro para o seu carro, para sua moto, para sua casa, seguro de vida, plano de saúde, tem consórcio para você que está aí mirando um grande sonho, uma nova conquista, um carro, a sua casa própria. E já que a gente falou de seguro de carro, um recado para você que tem um carro mais antigo e acha que não consegue fazer um seguro para ele. Na Confiax você consegue sim, tá? Se seu carro tem valor na tabela FIPE, se ele tá lá registrado na tabela FIPE, a Confiax consegue fazer um seguro para ele, sem burocracias, vai ter uma consultoria especializada, vai colocar um seguro aí nesse seu carango para andar tranquilo por aí, combinado? Bom, vamos lá citar alguns jogadores aqui que chegaram nesses últimos dias aí, últimas semanas ao Atlético, reforços para as categorias de base, mas como são jogadores já na reta final de formação, podem, por que não, ser vistos em breve aí na equipe principal, então é bom a gente saber quem são, né? Primeiro, Pedro Lemos, é um zagueiro de 19 anos, ele veio do Flamengo, teve uma passagem também pela Ferroviária, já inclusive estreou pelo Atlético, é um jogador que foi captado recentemente, já está aí à disposição do Leandro Zago, né, do time sub-20 do Galo. Mamadi Cissé, o nome é diferente porque ele não é brasileiro, ele é da Guiné, estava no futebol da Nigéria, chegou recentemente ao Atlético, indicando aí que o clube também
observa mercados, né, diferentes, alternativos aí, o futebol africano é pouco explorado ainda pelo futebol brasileiro de uma forma geral, já chegou, tem 18 anos e também já fez a estreia no time sub-20 do Galo. Tá chegando também o Fabrício, é um centroavante de 18 anos, esse vem do CRB, né, de Alagoas, CRB de Maceió, é um atleta que já fez a sua estreia como profissional lá no CRB, né, no Atlético ele ainda não jogou, mas no CRB sim, um atacante que, pelo que dizem, tem muita força, né, se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 nessa temporada, marcando 5 gols em 7 jogos, então é um centroavantão mesmo de ofício, que o Atlético buscou por empréstimo com passe fixado, então chega nesse primeiro momento cedido pelo CRB, mas depois o Atlético pode, né, exercer o direito de compra e ficar com o atleta em definitivo. Outro exemplo é o Tauan, volante, 18 anos, é um cara que tem um currículo interessante na base, campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 pelo Fluminense, que é um clube que também tem uma base muito forte, né, os garotos de Xerém, né, depois desse Sub-17 muito bem feito no Fluminense, ele subiu para o Sub-20, vamos dizer assim, no Boa Vista, então ele estava no Sub-20 do Boa Vista, o Atlético foi lá e buscou esse jogador, mais um que está e estará à disposição aí da comissão técnica do Sub-20, em breve, por que não, pode ser visto no profissional. Esses são alguns jogadores aí que chegaram, estão chegando às categorias de base do Atlético, né? Existem também reforços para as categorias inferiores. Chegou, por exemplo, recentemente o Ronaldo, um atacante do Sub-17, chegou do Novo Horizontino, já está fazendo gol aí, né, pelo Galo Sub-17, mas o Atlético tem outros jogadores também, né, chegando aí ao clube. Pelo que a gente apurou, nessa próxima semana, mais 2 reforços serão oficializados aí pelo Galo pro Sub-20. Então é um momento realmente de muita reformulação, como a gente falou no início desse vídeo, né? A atual categoria sub-20 do Atlético, ela não é vista como uma categoria muito forte, por isso que o Atlético está contratando tanto para reformular. A ideia do clube é enxugar um pouco o elenco, entenderam em dado momento ali da avaliação, especialmente depois da chegada do Luiz Carlos Azevedo, né? Que era um grupo muito inchado, mas que faltava qualidade. Então a ideia é diminuir um pouco esse grupo, por isso liberaram 9 jogadores, mas agregar em qualidade, buscar jogadores que vão dar um upgrade de qualidade nesse time. A gente citou alguns, outros estão chegando, chegarão, e isso é um pouco aqui do que está acontecendo na base do Atlético, para vocês entenderem que está rolando uma reformulação, né, de pessoal, de estrutura física, e claro que a gente, né, traz mais informações daqui para frente quando a gente tiver um novo cenário ou novas mudanças aí nas categorias de base do Galo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí embaixo, comenta aqui o que você achou, o que mais chamou atenção, né, se você acha que faz sentido essas novas movimentações aí da base do Galo. E a gente se fala, claro, nos próximos conteúdos aqui no canal do Frossar. Muito obrigado, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.